Uma hora de citações inspiradoras e motivadoras para assistir, refletir e fortalecer nossa mente e corpo com base na filosofia estoica. De todas as coisas que nos oferece a sabedoria para a felicidade, de toda a vida, a maior é a aquisição da amizade. Não temos tanta necessidade da ajuda dos amigos, como de confiança na sua ajuda. Nunca se protele o filosofar quando se é jovem, nem canse o fazê-lo quando se é velho, pois que ninguém é jamais pouco maduro, nem demasiado maduro para conquistar a saúde da alma. E quem diz que a hora de filosofar ainda não chegou, ou que já passou, é assemelhado ao que diz que ainda não chegou, ou que já passou a hora de ser feliz. Deve servir a filosofia para que possas alcançar a verdadeira liberdade. Habitua-te a pensar que a morte nada é para nós, visto que todo o mal e todo o bem se encontram na sensibilidade, e a morte é a privação da sensibilidade. Assim como realmente a medicina em nada beneficia, se não liberta dos males do corpo, assim também sucede com a filosofia, se não liberta das paixões da alma. É insensato aquele que diz temer a morte, não porque ela o aflija quando sobrevier, mas porque o aflige o prevê-la. O que não nos perturba quando está presente, inutilmente nos perturba também enquanto o esperamos. O limite da magnitude dos prazeres é o afastamento de toda a dor. E onde há prazer, enquanto existe, não há dor de corpo ou de espírito, ou de ambos. A semelhança das imagens, com as coisas que chamamos reais e verdadeiras não existiria, se não houvesse semelhantes emanações. A falsidade ou o erro está sempre no juntar-se de uma opinião. Nem a posse das riquezas, nem a abundância das coisas, nem a obtenção de cargos ou poder, produzem a felicidade e a bem-aventurança. Produzem-na a ausência de dores, a moderação nos afetos e a disposição de espírito que se mantenha nos limites impostos pela natureza. Não deve supor-se antinatural que a alma ressoe com os gritos da carne. A voz da carne diz: não se deve sofrer a fome, a sede e o frio. E é difícil para a alma se opor. Antes, é perigoso para ela não escutar a prescrição da natureza, em virtude da sua exigência inata de bastar-se a si própria. Se queres enriquecer, não lhe acrescentes riquezas, diminui-lhe os desejos. Não deves corromper o bem presente, com o desejo daquilo que não é teu. Antes, deves considerar também, que aquilo que agora possuis se encontrava no número dos teus desejos. Recordemos que o futuro não é nosso, nem de todo não nosso, para não termos de esperá-lo como se estivesse para chegar, nem nos desesperarmos, como se em absoluto não estivesse para vir. A serenidade espiritual é o fruto máximo da justiça. Não realizes na tua vida nada que, se for conhecido por teu próximo, te possa acarretar temor. Não é amigo quem sempre busca a utilidade, nem quem jamais a relaciona com a amizade, porque um trafica para conseguir a recompensa pelo benefício, e o outro destrói a confiada esperança para o futuro. Lembra-te de te conduzires na vida como se num banquete. Quando alguma coisa que está sendo servida chega a ti, estende a mão e pega uma porção moderada. Ela não te é oferecida. Não a detenhas. Ainda não chegou. Não ardas de desejo por ela, mas espera que chegue à tua frente. Age dessa maneira com os filhos, com um cônjuge, em relação a status, a riqueza. Um dia isso te fará merecedor de um banquete com os deuses. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões,
de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas, fora de meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Para onde então devo olhar à procura do bem e do mal? Não para coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, para as escolhas que são minhas. Não deveríamos dar crédito às massas que afirmam que só os livres podem ser educados, mas aos amantes da sabedoria, que afirmam que somente os educados são livres. O trabalho apropriado da mente é o exercício de escolha, recusa, anseio, repulsa, preparação, objetivo e consentimento. O que pode então comprometer e impedir o funcionamento apropriado da mente? Nada, senão as decisões deturpadas tomadas por ela própria. As coisas que estão sob o nosso controle são por natureza livres, desimpedidas, sem entraves, ao passo que aquelas que não estão, são fracas, servis, podem ser impedidas e não nos pertencem. Quando crianças enfiam a mão num pote estreito de guloseimas, não conseguem tirar um punhado cheio, e começam a chorar. Deixa algumas guloseimas caírem e conseguirás tirá-las. Refreia teu desejo, não ambiciones tantas coisas, e conseguirás aquilo de que precisas. A essência do bem é um certo tipo de escolha racional, assim como a essência do mal também o é. E quanto às coisas externas? Elas são apenas a matéria-prima para nossa escolha racional, que encontra o próprio bem, ou o próprio mal trabalhando com elas. Como ela encontrará o bem? Não se maravilhando com o que é material. Pois se os julgamentos sobre o que é material forem corretos, isso torna nossas escolhas boas, mas, se esses julgamentos forem distorcidos, nossas escolhas se tornam más. Pois se uma pessoa volta a própria atenção para suas escolhas racionais e suas ações, ela conseguirá conquistar a possibilidade de prevenção. Se, no entanto, ela desviar a atenção de suas escolhas racionais para coisas que não estão sob seu poder, procurando evitar o que é controlado por outros, ficará então agitada, temerosa e instável. Mantenhas este pensamento em mente ao alvorecer, e ao longo do dia e da noite. Há somente um caminho para a felicidade, que é abandonar tudo que está fora da tua esfera de escolha, não considerando mais nada como tua posse, entregando tudo a Deus, e à sorte. Controlamos nossa escolha racional, e todas as ações que dependem dessa vontade moral. O que não está sob nosso controle são o corpo e qualquer parte dele, nossos bens, pais, irmãos, filhos e nosso país. Qualquer coisa com que poderíamos nos associar. Se alguma vez dirigires tua vontade para coisas fora de teu controle, a fim de impressionar alguém, tem ciência de que destruíste todo o teu propósito na vida. Contenta-te então em ser um filósofo em tudo o que faz, e se desejas também ser visto como um, primeiro mostra a ti mesmo que és, e terás sucesso. Um pódio e uma prisão são ambos lugares, um elevado e o outro baixo, mas nos dois tua liberdade de escolha pode ser mantida, se assim desejares. Se desejas melhorar, contenta-te em parecer desinformado, ou estúpido em assuntos que desconheces. Não desejes parecer informado. E se alguns te consideram alguém importante, desconfia de ti mesmo. Quando vejo uma pessoa ansiosa, pergunto a mim mesmo: o que ela quer? Pois se a pessoa não estivesse querendo algo que está fora de seu controle, por que sentiria ansiedade? Então quem é o invencível? É aquele que não pode ser perturbado por nada que esteja fora de sua escolha racional. Mantém guarda constante sobre tuas percepções,
pois não é pouca coisa que estás protegendo, mas teu respeito, confiabilidade e equilíbrio, paz de espírito, ausência da dor e do medo. Numa palavra, tua liberdade. Por quanto venderias tudo isso? É inteiramente impossível unir a felicidade a um anseio por aquilo que não temos. A felicidade tem tudo o que ela quer, e como os bem alimentados, não deveria ter fome ou sede. Este é o verdadeiro atleta, a pessoa que treina rigorosamente contra as falsas impressões. Permanece firme, tu que sofres, não sejas sequestrado por tuas impressões. A luta é grande, a tarefa é divina, para ganhar mestria, liberdade, felicidade e tranquilidade. Tem em mente que não é aquele que guarda rancor de ti e te golpeia, que te prejudica, mas que o mal vem de teu pensamento sobre a agressão. Assim, quando alguém desperta a tua raiva, sabe que é tua própria opinião que de fato a alimenta. Em vez disso, faz com que tua primeira reação seja não te deixar levar por essas impressões, pois com tempo e distância, é mais fácil alcançar o autodomínio. De todas as coisas que existem, algumas são boas, outras mais, e outras ainda, indiferentes. As boas são virtudes e tudo que delas participam, as más são os vícios e todos que se entregam a eles. A indiferente situa-se entre virtude e vício, e inclui riqueza, saúde, vida, morte, prazer e dor. A alma é como uma tigela de água, e nossas impressões são como um raio de luz que incide sobre ela. Quando a água é agitada, parece que a própria luz também está se movendo, mas não está. Assim, quando uma pessoa perde o autocontrole, não são suas habilidades e virtudes que são perturbadas, mas o espírito em que elas existem. E quando o espírito se acalma, essas coisas também se acalmam. Essas coisas não andam juntas. Deves ser um ser humano unificado, bom ou mau. Deves trabalhar diligentemente ou sobre teu raciocínio, ou sobre coisas fora de teu controle. Toma muito cuidado com o interior, e não com o que está fora. Isto é, fica com o filósofo, ou então com a multidão. É livre a pessoa que vive como deseja, nem compelida, nem atrapalhada, nem limitada. A pessoa cujas escolhas não são estorvadas, cujos desejos se realizam, e que não cai naquilo que a repele. Quem deseja viver na mentira, iludido, enganado, indisciplinado, queixando-se, preso a uma rotina? Ninguém. São pessoas inferiores que não vivem como desejam. Portanto, nenhuma pessoa vulgar é livre. Em público, evita falar demais das tuas realizações e urgências, pois, por mais que gostes de contá-las, não é tão agradável para os outros ouvir sobre teus assuntos. Sempre que te vires culpando a providência, vê a situação de outro ângulo em tua mente, e perceberás que tudo o que aconteceu está de acordo com a razão. Se o teu corpo fosse entregue a outra pessoa, ficarias indignado. No entanto, entregas tua mente a qualquer um que apareça, para que ele possa abusar de ti, deixando-a perturbada e apreensiva. Não tens vergonha disto. Acima de tudo, fica de olho nisto. Que nunca fiques tão preso a teus velhos amigos e conhecidos, a ponto de seres rebaixado até o nível deles. Se não o fizeres, estarás arruinado. Deves escolher se vais ser amado por esses amigos, e continuar sendo o mesmo, ou se vais te tornar uma pessoa melhor em detrimento dessas companhias. Se tentares conciliar as duas coisas, nunca farás progresso, nem conservarás o que tiveste um dia.
A pessoa para a qual não há limites, que tem nas mãos o que quer não importa a circunstância, é livre. Todo aquele, porém, que pode sofrer restrições, ser coagido, ou pressionado a alguma coisa contra a sua vontade, é um escravo. Tu não és teu corpo e teu penteado, mas tua capacidade de escolher bem. Se tuas escolhas forem belas, tu também serás. Pois há duas regras a manter de prontidão, que não há nada bom ou mal, fora de minha escolha racional, e que não devemos tentar conduzir os acontecimentos, mas segui-los. Que é então ser bem educado? É aprender a aplicar nossas preconcepções às coisas certas, segundo a natureza, e além disso, distinguir o que está em nosso poder, daquilo que não está. Em primeiro lugar, não deixes a força das impressões arrebatar-te. Diz, espera um pouco, e deixa-me ver quem és, e de onde vens, deixa-me submeter-te à prova. Joga fora tuas opiniões presunçosas, pois é impossível para uma pessoa começar a aprender o que ela pensa já saber. Assim que te levantas de manhã, diz a ti mesmo: vou me deparar com bisbilhoteiros, ingratos, ególatras, mentirosos, ciumentos e excêntricos. Todos eles sofrem dessas aflições, porque não conhecem a diferença entre o bem e o mal. Como compreendi a beleza do bem e a vileza do mal, sei que esses malfeitores são semelhantes a mim, e que nenhum deles pode me fazer mal, ou me envolver com o que é vil. Tampouco posso me zangar com meus semelhantes, ou odiá-los, pois fomos feitos para a cooperação. Há duas coisas que devem ser extirpadas nos seres humanos: a opinião arrogante e a desconfiança. A opinião arrogante supõe que nada mais é necessário, e a desconfiança supõe que sob a torrente de circunstâncias, não pode haver felicidade. Quando se trata de dinheiro, algo que claramente desperta nosso interesse, dispomos de toda uma arte, em que o examinador usa muitos meios para descobrir o valor. Assim como damos grande atenção ao julgamento daquilo, que pode nos conduzir ao erro. Mas quando se trata de nossos princípios orientadores, bocejamos e cochilamos, aceitando qualquer coisa que passa por nós em um piscar de olhos, sem arcarmos com as consequências. Desde o início, adquire o costume de dizer a toda impressão desagradável: tu és uma impressão, e de maneira nenhuma o que pareces ser. Em seguida, examina-a e põe na prova pelas regras que possuis, tendo em mente que a primeira, e a maior delas é verificar se tal impressão pertence às coisas sob nosso controle, ou não. E se for o último caso, prepara-te para responder: para mim essa impressão não é nada. O que é má sorte? Opinião. O que são conflito, briga, acusação, irreverência e frivolidade? São opiniões. E mais do que isso, são opiniões que se situam fora de nossa escolha racional, apresentadas como se fossem o bem ou o mal. Deixa uma pessoa mudar suas opiniões, apenas para o que pertence ao campo de sua escolha, e garanto que ela terá paz de espírito, seja o que estiver acontecendo à sua volta. Quando deixas tua atenção se desviar por um pequeno tempo, não penses que vais recuperá-la quando desejares. Em vez disso, tenha em mente que por causa do erro de hoje, tudo o que se segue será necessariamente pior. É possível estar livre de erro? De maneira alguma. Mas é possível ser uma pessoa que está sempre se esforçando para evitá-lo. Pois devemos nos contentar em pelo menos escapar de alguns erros, nunca deixando nossa atenção se desviar. Cada pessoa tem a própria visão sobre o que é racional,
ou irracional, bom ou mal, útil ou inútil. É por isso que precisamos de educação, para que possamos aprender a ajustar nossas noções preconcebidas do racional e do irracional, em harmonia com a natureza. Para elucidar isso, não contamos simplesmente com nossa avaliação do valor das coisas externas, mas aplicamos também a regra de que está de acordo com o nosso caráter. Primeiro diz a ti mesmo que tipo de pessoa queres ser, depois faz o que tens de fazer. Pois em quase toda atividade vemos que esse é o caso. Os atletas, primeiro escolhem o esporte que desejam, em seguida, fazem esse trabalho. Aqueles que recebem meras teorias, de imediato, querem vomitá-las, como um estômago irritado faz com a comida. Primeiro digere tuas teorias, e não as vomitarás. De outro modo, elas serão cruas, estragadas e não nutritivas. Depois que as tiveres digerido, mostra-nos as mudanças em tuas escolhas racionais, assim como os ombros dos ginastas exibem sua dieta e treinamento, e a habilidade de artesãos mostra o que aprenderam. A matéria-prima para o trabalho de uma boa e excelente pessoa é sua razão orientadora, o corpo, é a dos médicos e dos treinadores físicos, e a terra, a dos agricultores. Onde está o bem? Em nossas escolhas racionais. Onde está o mal? Em nossas escolhas racionais. Onde está o que não é bom nem mal? Naquilo que nossa escolha racional não abrange. Então o que faz belo um ser humano? Não é a presença da excelência humana. Jovem amigo, se deseja ser belo, trabalhe diligentemente na excelência humana. E o que é isso? Observa aqueles que elogias sem preconceito. Os justos ou os injustos? Os justos. Os calmos ou os indisciplinados? Os calmos. Os autocontrolados ou os descontrolados? Os autocontrolados. Tornando-te esse tipo de pessoa, tu te tornarás belo, mas na medida em que ignoras essas qualidades, serás feio, mesmo que uses todos os truques possíveis para parecer belo. O hábito e a aptidão são confirmados, e se desenvolvem em suas ações correspondentes. Andar por andar, e correr por correr. Portanto, se queres fazer alguma coisa, transforma-a num hábito. Se não queres fazer tal coisa, não o faças, mas adquire algum outro hábito em vez disso. O mesmo princípio está em funcionamento em nosso estado mental. Quando ficas irritado, não estás apenas experimentando esse mal, mas também reforçando um mau hábito. Estás acrescentando combustível ao fogo. Se não desejas ser cabeça quente, não alimentes teu hábito. Tenta como primeiro passo, permanecer calmo e contar os dias em que não ficaste irritado. Eu costumava ficar irritado todos os dias. Depois dia sim, dia não, então a cada 3 ou 4 dias. Se conseguires chegar a 30 dias, agradece a Deus. Porque o hábito é primeiro enfraquecido, e depois obliterado. Quando puderes dizer, não perdi a cabeça hoje, ou no dia anterior, ou por 3 ou 4 meses, mas mantive-me calmo sob provocação, saberás que estás melhor de saúde. É por isso que os filósofos nos aconselham a não ficar satisfeitos com o mero aprendizado, mas acrescentar prática, e depois treinamento. Pois, à medida que o tempo passa, esquecemos o que aprendemos, e acabamos fazendo o oposto, e defendemos opiniões contrárias ao que deveríamos. Não posso dizer que uma pessoa trabalha arduamente, só porque ouço dizer que ela lê e escreve,
mesmo que se dedique a isso a noite toda. Até que eu saiba, para o que uma pessoa está trabalhando, não posso considerá-la laboriosa. Posso, se o objetivo para o qual ela trabalha for seu próprio princípio orientador, pretender que ele esteja e permaneça em constante harmonia com a natureza. Dessa maneira, deves compreender como é risível dizer: diga-me o que fazer. Que conselho eu poderia dar? Uma solicitação melhor será: treina minha mente a se adaptar a qualquer circunstância. Dessa maneira, se as circunstâncias te desviarem do roteiro, não ficarás desesperado por uma nova instrução. Não sabes que a vida é como uma campanha militar. Deves servir na vigilância, outro no reconhecimento, outro na linha de frente. Assim é para nós. A vida de cada pessoa é uma espécie de batalha, e uma batalha longa, e também diversificada. Deves manter vigilância como um soldado, e fazer tudo o que é ordenado. Estás designado num posto-chave, não em um lugar modesto, e não por um curto período, mas por toda a vida. Todo fato tem duas alças, uma pela qual pode ser carregado, e uma pela qual não pode. Se teu irmão te prejudica, não agarres isso por sua má ação, porque essa é a alça incapaz de erguê-lo. Em vez disso, usa a outra, que ele é teu irmão, que os dois foram criados juntos, e então estarás segurando a alça que carrega. Se fores derrotado uma vez, e disseres a ti mesmo que vencerás, mas continuares como antes, saiba que no fim, estarás tão doente e enfraquecido, que acabarás por não perceber teu erro, e começarás a racionalizar teu comportamento. A pessoa bela e boa, nem briga com ninguém, nem na medida em que é capaz, permite que outros briguem. Esta é a verdadeira lição, aprender o que é da sua conta, e o que não é. Se uma pessoa se comporta assim, onde há qualquer espaço para brigas? Quantos causaram danos em tua vida, quando não tinhas consciência do que estavas perdendo? Quanto foi desperdiçado em pesar inútil, alegria tola, desejo voraz e conversas fúteis? Quão pouco te foi deixado do que era teu? Irás te dar conta de que estás morrendo antes da hora. Permite que todos os teus esforços sejam orientados para alguma coisa. Permite que eles mantenham esse objetivo em vista. Não é a atividade que transtorna as pessoas, são as falsas concepções das coisas que as enlouquecem. Devemos abandonar muitas coisas de que somos dependentes, por considerá-las boas. Do contrário, desaparecerá a coragem, que deveria ser continuamente colocada à prova. Será perdida a grandeza da alma, que não pode se manter firme, a menos que desdenhe como insignificante o que a multidão considera mais desejável. A tranquilidade não pode ser conquistada, exceto por aqueles que alcançaram uma capacidade de julgamento constante e firme. Os demais vão e vêm em suas decisões, oscilando entre um estado de rejeição e de aceitação das coisas. Qual é a causa desse vai e vem? É que nada está claro, e eles dependem do mais incerto dos guias. A opinião comum. Manterei constante vigilância sobre mim mesmo, e muito proveitosamente, submeterei cada dia a uma revisão. Porque é isso que nos torna maus, que nenhum de nós rememora a própria vida. Refletimos apenas sobre o que estamos prestes a fazer. Entretanto, nossos planos para o futuro provêm do passado. Não concordo com aqueles que mergulham de cabeça no meio da inundação, e que, aceitando uma vida turbulenta, enfrentam diariamente, com grande disposição de espírito, circunstâncias difíceis.
A pessoa sensata suportará isso, mas não por decisão própria. Ela escolherá estar em paz, não em guerra. Não há nada mais espantoso que a raiva, nada mais curvado sobre a própria força. Se bem-sucedida, nada mais arrogante. Se frustrada, nada mais insano. Como ela não é forçada a recuar pelo cansaço mesmo na derrota, quando a sorte elimina seu adversário, ela crava os dentes em si mesma. Assim, com relação às coisas que buscamos, e pelas quais lutamos com todas as forças, devemos fazer esta consideração. Ou não há nada de útil nelas, ou a maioria delas não é útil. Algumas são supérfluas, ao passo que outras não valem tanto. Contudo, não fazemos essa distinção, e as vemos como gratuitas, quando nos custam muito caro. Sempre que uma pessoa faz algo de errado perto de ti, considera que noção de bem ou mal ela tinha em mente. Pois quando fizeres isso, sentirás compaixão, em vez de espanto ou raiva. Pois tu mesmo podes ter as mesmas noções de bem e mal, ou parecidas, caso em que serás tolerante com o que ela fez. E caso não tiveres as mesmas noções, estarás mais disposto a ser complacente com o erro dessa pessoa. Posso desejar estar livre de tortura, mas se chegar a hora de sofrê-la, desejarei suportá-la corajosamente com bravura e honra. Não preferiria eu estar em paz. Mas se a guerra me acontecer, desejo aguentar nobremente os ferimentos, a fome, e que mais for necessário. Também não sou louco a ponto de ansiar pela doença, mas se eu for acometido por uma, desejarei não fazer nada temerário ou desonroso. O que importa não é desejar essas adversidades, mas ansiar pela virtude que as torna suportáveis. As doenças da alma racional são vícios duradouros e empedernidos, como a cobiça e a ambição. Elas puseram a alma em uma camisa de força e se firmaram como mares permanentes dentro dela. Em resumo, a doença é uma implacável distorção do julgamento, fazendo com que coisas não tão desejáveis assim sejam perseguidas com vigor. Partamos, portanto, com entusiasmo, deixando de lado nossas muitas distrações, e apliquemo-nos a esse único propósito, antes que compreendamos tarde demais o voo rápido e incontrolável do tempo, e sejamos deixados para trás. Quando cada dia nasce, dá-lhe as boas-vindas como o melhor dos dias, e faz dele tua posse. Devemos agarrar o que foge. O trabalho alimenta as mentes nobres. Gostamos de dizer que não podemos escolher nossos pais, que eles nos foram dados pelo acaso. Contudo, podemos verdadeiramente escolher de quem gostaríamos de ser filhos. Então por que estamos ofendidos? Por que nos queixamos? É para isso que estamos aqui. É por isso que dizemos que a pessoa sábia nada acontece contra sua expectativa. De que vale, meu esposo, tornar o infortúnio mais pesado, queixando-te dele? Isto é mais apropriado para um rei, agarrar tuas adversidades de frente. Quanto mais precária é sua situação, quanto mais iminente é sua queda do poder, mais firmemente ele deveria estar decidido a aguentar e lutar. Não é másculo recuar diante da sorte. Tudo de que precisas é isto: certeza de julgamento no momento presente, ação para o bem comum no momento presente, e uma atitude de gratidão no momento presente, por tudo que te ocorra. Uma pessoa que não sabe o que é o universo, não sabe onde está. Aquela que desconhece seu objetivo na vida, não sabe quem é, ou o que é o universo. Quem desconhece todas essas coisas, não sabe por que está aqui.
Assim, o que pensar de pessoas que buscam ou evitam o louvor daqueles que não têm conhecimento algum de onde estão, ou de quem são? Compreende finalmente que tens algo em ti, mais poderoso e divino, do que aquilo que causa as paixões físicas e te manipula como um mero fantoche. Que pensamentos ocupam minha mente agora? Não seria medo, desconfiança, desejo, ou algo semelhante. Teus princípios não podem ser extintos, a menos que apagues os pensamentos que os alimentam, pois está sempre em teu poder reacender novos. É possível começar a viver de novo. Vê as coisas de forma diferente como fazias outrora, é assim que se reinicia a vida. Com Rústico, aprendi a ler atentamente, e a não me satisfazer com uma compreensão aproximada do todo, e a não concordar depressa demais com aqueles que têm muito a dizer sobre alguma coisa. Observa com bastante atenção o princípio orientador das pessoas, especialmente dos sábios, tanto do que eles fogem, quanto o que eles buscam. Não deverias dar às circunstâncias o poder de despertar raiva em ti, porque elas não se importam nem um pouco. Não retornes à filosofia como um capataz, mas como os pacientes que buscam alívio num tratamento para olhos inflamados, ou em um curativo para uma queimadura, ou em um unguento. Encarando-a dessa maneira, obedecerás à razão sem a exibir, e repousarás tranquilo aos cuidados dela. Quando sentires a iminência de um acesso de raiva, tenha em mente que se enfurecer não é sinal de virilidade. Gentileza e civilidade, por outro lado, são mais humanos, e portanto, mais viris. Um homem de verdade não se entrega à raiva e à insatisfação, e uma pessoa assim tem força, coragem e resistência, ao contrário dos irritados e queixosos. Quanto mais um homem se aproxima de uma mente calma, mais próximo ele está da força. Limpa a tua mente, e controla-te. Então, ao despertar do sono, percebe que tua perturbação é decorrente de nada mais que um pesadelo. Acorda, e vê que tudo o que existe é exatamente como esses sonhos. Mantenha uma lista mental daqueles que arderam com cólera e ressentimento por um motivo qualquer, ou mesmo os mais renomados por sucesso, infortúnio, más ações ou qualquer distinção especial. Então pergunta a ti mesmo: o que restou de tudo isso? Fumaça e poeira, os ingredientes de um simples mito tentando ser lenda. Considera sagrada a tua capacidade de compreensão, pois nela está tudo. Pois nosso princípio orientador não permitirá que entre nada que seja incompatível com a natureza, ou com a constituição de uma criatura racional. Ela é o que exige a devida diligência, o cuidado com os outros, e a obediência a Deus. Como tua razão orientadora governa a si mesma? Pois nisso está a chave de tudo. O que mais restar, esteja no poder de tua escolha ou não, não passa de um cadáver e fumaça. Hoje escapei das circunstâncias difíceis, ou melhor dizendo, rejeitei-as. Pois elas não se encontravam fora de mim, mas em minhas próprias suposições. As pessoas procuram refúgio no campo, junto ao mar, ou nas montanhas. Tu também estás muito habituado a desejar isso. Mas essa é inteiramente a característica de uma pessoa vulgar, quando podes encontrar esse refúgio em ti mesmo, a qualquer momento. Pois em lugar nenhum podes encontrar um refúgio mais calmo que em tua própria alma, especialmente se ela está repleta de tranquilidade. Desfruta mais vezes desse refúgio e renova-te. Tua mente tomará a forma do que a habita com mais frequência, pois o espírito humano é colorido por tais impressões.
drama, combate, terror, torpor e subserviência. Todos os dias essas coisas destroem teus princípios sagrados, sempre que tua mente as considera de maneira crítica, ou permite que elas entrem. Fique atento para que não te tornes um imperador, evita essa mancha. Pode acontecer contigo, por isso continua simples. Bom, puro, inocente, franco, amigo da justiça, temente aos deuses, cortês, afetuoso e forte para teu próprio trabalho. Luta para permanecer a pessoa que a filosofia desejou tornar-te. Seja obediente aos deuses e cuida das outras pessoas. A vida é curta, o fruto dela é um bom caráter e as ações pelo bem comum. Não hajas de má vontade, com egoísmo, sem a devida diligência, ou apenas para contrariar. Não floreies demais teu pensamento com linguagem rebuscada. Não sejas uma pessoa de palavras e ações além do necessário. Se alegre, não querendo ajuda externa, ou o alívio que outros poderiam trazer. Uma pessoa precisa ficar de pé por conta própria, e não ser escorada. Presta muita atenção ao que está sendo dito durante as conversas, e ao que decorre de qualquer ação. Na ação, olha imediatamente para o alvo. Quanto às palavras, ouve atentamente o que é indicado. Elimina a suposição de que ficasse prejudicado, e o dano também será eliminado. Deixa de estar prejudicado, e o dano desaparecerá. Epicteto diz que devemos descobrir a arte desaparecida do consentimento, e prestar especial atenção à esfera de nossos impulsos. Que eles estejam sujeitos à reserva, ao interesse do bem comum, e que estejam em proporção com o real valor. Aqui está uma maneira de pensar sobre o que as massas consideram coisas boas. Se começares, primeiro pensando em coisas que são inquestionavelmente boas, sabedoria, autocontrole, justiça, coragem. Com essa preconcepção não serás mais capaz de ouvir o refrão popular, de que há coisas boas demais para experimentar numa existência. Estas são as características da alma racional. Consciência de si mesmo, autoavaliação e autodeterminação. Ela ceifa a própria colheita, triunfa em seu próprio objetivo. És formado de 3 partes: corpo, respiração e mente. Destas, as 2 primeiras só são tuas na medida em que cuides delas. Apenas a terceira é verdadeiramente tua. Se alguém puder provar, e me mostrar que penso e ajo erroneamente, mudarei minha forma de pensar e agir com toda a boa vontade, pois busco a verdade, pelo que ninguém jamais foi prejudicado. Prejudicado é aquele que permanece no engano e na ignorância. Quando teu parceiro de treino te arranha, ou te dá uma cabeçada, tu não convertes isso num espetáculo, ou protestas, ou o vês com desconfiança, pensando que está tramando contra ti. No entanto, ficas de olho nele, não como um inimigo ou com receio, mas com uma precaução saudável. Deverias agir assim em tudo na vida. Deveríamos deixar passar muitas atitudes de nossos colegas de treinamento. Pois, como eu disse, é possível mantermos a distância, sem cultivarmos a desconfiança ou ódio. Aqueles obcecados pela glória, associam seu bem-estar para a consideração de outros. Aqueles que amam o prazer, o associam a sensações, mas aquele com verdadeiro entendimento, só o busca nas próprias ações. Pensa no caráter das pessoas que desejamos agradar, nos bens que desejamos obter, e nas táticas que empregamos para esses fins. Quão rapidamente o tempo esmaga essas coisas, e quantas ainda serão apagadas. Não concentra a tua mente
em coisas que não possuis como se elas fossem tuas, mas conta as bênçãos que realmente possuis, e pensa em quanto as desejarias, se já não fossem tuas. Mas toma cuidado para não valorizar essas coisas, a tal ponto que ficarias perturbado se devesses perdê-las. Tu obtens o que mereces. Em vez de ser uma boa pessoa hoje, escolhes tornar-te uma amanhã. Tu dizes: eu costumava topar com a boa sorte, em cada esquina. Mas a pessoa de sorte é aquela que dá a si mesma a boa sorte. E boa sorte é uma alma bem afinada, bons impulsos e boas ações. A alegria dos seres humanos reside no trabalho humano adequado. E este consiste em atos de bondade para com outros seres humanos, desdém pela agitação dos sentidos, identificação de impressões confiáveis, e contemplação da ordem natural e dos acontecimentos ditados por ela. Fico assombrado com a facilidade com que amamos a nós mesmos, acima de todos os outros, e no entanto confiamos mais na opinião alheia, do que em nossa avaliação de nós mesmos. Quanto crédito damos às opiniões que nossos pares têm sobre nós, e quão pouca importância damos às nossas. Qual é a tua vocação? Ser uma boa pessoa. De fato, ninguém pode frustrar os propósitos de tua mente, pois eles não podem ser tocados por fogo, aço, tirania, calúnia, ou qualquer outra coisa. Deves construir tua vida, ação por ação, e ficar satisfeito se cada uma alcançar seu objetivo, tanto quanto possível, e ninguém pode poupar-te disso. Mas haverá alguns obstáculos externos. Talvez, mas nenhum obstáculo a agir com justiça, autocontrole e sabedoria. Mas, e se alguma outra área de minha ação for frustrada? Bem, aceita de bom grado o obstáculo pelo que ele é, e transfere tua atenção para o que é dado, e uma outra ação irá imediatamente ocorrer, uma ação que se adapta melhor à vida que estás construindo. Se achas que realizar alguma coisa por ti mesmo é muito difícil, não imaginas que é impossível. Pois qualquer coisa possível e adequada para outra pessoa pode ser levada a cabo por ti, com igual facilidade. Quão mais nocivas são as consequências da raiva e da dor, que as circunstâncias que as provocam em nós. Não te envergonhes de precisar de ajuda. Tens uma obrigação a cumprir, tal como um soldado sobre uma muralha numa batalha. E se fores ferido, e não puderes subir sem a ajuda de outro soldado? Não deixes tua reflexão sobre toda a extensão da vida esmagar-te. Não enchas tua mente com todas as coisas ruins, que ainda poderiam acontecer. Permanece concentrado na situação presente, e pergunta a ti mesmo por que ela é tão insuportável e fatal. É possível refrear tua arrogância, superar o prazer e a dor, elevar-te acima da tua ambição, e não ficar irritado com pessoas estúpidas e ingratas. E até gostar delas. Embora seja verdade que outra pessoa possa impedir nossas ações, ela não pode impedir nossas intenções e nossas atitudes, que têm o poder de ser condicionais e adaptáveis. Pois a mente se adapta e converte qualquer obstáculo à sua ação, em um meio para levá-la a cabo. Aquilo que é um impedimento à ação, é transformado em ação antecipada. O obstáculo no caminho, torna-se o caminho. A tarefa de um filósofo. Deveríamos colocar nossa vontade em harmonia com o que acontece, de modo que nada aconteça contra a nossa vontade, e nada do que desejamos deixe de acontecer. Protege teu próprio bem em tudo o que fazes, e em relação a todas as outras coisas, toma o que é dado,
na medida em que possas fazer uso racional dele. Se não o fizeres, serás desafortunado, propenso ao fracasso, atrapalhado e entravado. Mas o que diz Sócrates? Assim como uma pessoa se compraz melhorando sua fazenda, e outra seu cavalo, assim eu me deleito me ocupando de meu aperfeiçoamento a cada dia. Todo grande poder é perigoso para o iniciante. Deves, portanto, exercê-lo como fores capaz, mas em harmonia com a natureza. É isso que deverias me ensinar, como me assemelhar a Odisseu. Como amar meu país, minha esposa e meu pai, e como mesmo após sofrer um naufrágio, eu poderia continuar navegando rumo a esses honrosos fins. Seja o que for que alguém faça ou diga, de minha parte estou destinado ao bem. Da mesma maneira que a esmeralda, ou o ouro, ou a púrpura podem sempre proclamar, seja o que for que alguém faça ou diga, devo ser o que sou, e mostrar minhas verdadeiras cores. Nunca te esquives do cumprimento apropriado do teu dever. Não faz diferença se estás com frio ou aquecido, se vais dormir ou se teu sono foi suficiente, se és difamado ou elogiado, nem mesmo se estás morrendo ou realizando outras coisas. Até morrer é uma das tarefas importantes da vida, portanto, aproveita ao máximo os teus recursos para executar bem aquilo que está presente. Naquelas manhãs, em que despertar é difícil, tem este pensamento em mente. Estou despertando para realizar a obra de um ser humano. Por que estou irritado por ter de executar aquilo para o que nasci, e me estabeleci no mundo? Teria eu sido feito para me aconchegar sob as cobertas e manter-me aquecido. É tão agradável. Tu foste então feito para o prazer. Em suma, para ser afagado, ou para te esforçares. Ama a arte humilde que aprendeste, e descansa nela. Atravessa o resto dos teus dias como alguém que entrega de todo o coração todos os seus bens aos deuses, não te tornando nenhum tirano, nenhum escravo para pessoa alguma. Em tuas ações, não procrastines. Em tuas conversas, não confundas. Em teus pensamentos, não divagues. Em tua alma, não sejas passivo ou agressivo. Em tua vida, não te preocupes só com os negócios. Há um certo tipo de pessoa, que ao fazer bem a outras, imediatamente calcula o favor esperado que deve retornar. Há outro que não é tão rápido, mas ainda assim considera o outro um devedor que tem ciência desse favor. Um terceiro tipo de pessoa ainda, age como se não tivesse consciência da ação, mais ou menos como uma videira, que produz um cacho de uvas sem fazer outras exigências. Tal pessoa, tendo feito uma boa ação, não sairá gritando pelos telhados, mas simplesmente passará à ação seguinte, exatamente como a videira produz outro cacho de uvas na estação certa. Quando fazes o bem, e alguém se beneficia disso, porque como um tolo, procuras uma terceira coisa além disso. Reconhecimento pela boa ação ou um favor em troca. A que serviço minha alma está dedicada? Sempre faz essa pergunta a ti mesmo, e examina-te com atenção, percebendo como tu te relacionas com aquela parte, chamada princípio orientador. Que alma tenho agora? Tenho a alma de uma criança, de um jovem, de um tirano, de um animal de estimação, ou de um animal selvagem. À medida que avançares pela vereda da razão, pessoas vão se interpor no teu caminho. Elas nunca serão capazes de impedir-te de fazer o que é direito, por isso não as deixe destruir tua boa vontade em relação a elas. Mantenha uma vigilância constante em ambas as frentes, não apenas para julgamentos e ações bem fundamentados,
mas também para gentileza com aqueles que obstruiriam teu caminho, ou criariam outras dificuldades. Pois irritar-se também é uma fraqueza, tanto quanto abandonar a tarefa, ou render-se em pânico. Minha escolha racional é tão indiferente à escolha racional de meu vizinho, quanto à sua respiração ou ao seu corpo. Por mais que tenhamos sido feitos para a cooperação, a razão governante em cada um de nós é senhora de nossos assuntos. Se esse não fosse o caso, o mal em uma outra pessoa poderia se tornar meu problema, e Deus não pretendeu que outra pessoa controlasse meu infortúnio. A pessoa injusta age contra os deuses. Pois, na medida em que a natureza do universo fez criaturas racionais para o benefício umas das outras, com um olho voltado para o benefício mútuo, baseado em valor verdadeiro, e nunca para o dano, qualquer pessoa que viole a vontade da natureza agirá obviamente contra os mais antigos dos deuses. Sempre que tiveres dificuldade para te levantar de manhã, lembra-te de que existes feito pela natureza com o propósito de trabalhar com outros. Até os animais que não pensam compartilham o sono. E é o teu propósito natural, o mais adequado e mais satisfatório. Como disse Platão, toda alma é privada da verdade involuntariamente. O mesmo pode ser dito da justiça, do autocontrole, da boa vontade para com os outros, e todas as virtudes similares. É essencial manter isso constantemente em sua mente, pois isso o tornará mais gentil para com todos. Sempre que receberes notícias perturbadoras, tenha em mente que nenhuma pode jamais ser relevante para a tua escolha racional. Pode alguém te anunciar que tuas suposições ou teus desejos estão errados? De maneira nenhuma. Mas podem te dizer que alguém morreu, mesmo assim, o que significa isso para ti? Para de culpar a Deus, e não culpes pessoa alguma. Controla completamente teu desejo, e transfere tua evitação para o que se situa dentro de tua escolha racional. Não sintas mais raiva, ressentimento, inveja ou arrependimento, pois nada fora de minha escolha racional pode atrapalhá-la ou prejudicá-la. Somente minha escolha racional pode fazer isso consigo mesma. Se nos inclinássemos por esse caminho sempre que fracassamos, culparíamos somente a nós, e lembraríamos que apenas a opinião é a causa de uma mente conturbada e inquieta. Então, por Deus, juro que estaríamos fazendo progresso. Como é desgraçado o advogado, cujo último suspiro é dado quando está no tribunal, numa idade avançada, defendendo litigantes desconhecidos, e ainda buscando a aprovação de espectadores ignorantes. O silêncio é uma lição aprendida dos muitos sofrimentos na vida. Aprende a pensar em meio a dificuldades. Tempos difíceis podem ser suavizados, grandes tormentos distendidos, e fardos pesados tornados mais leves, para aqueles que podem aplicar a pressão correta. Muitas palavras foram ditas por Platão, Zenão, Crísipo, Posidônio, e por um grande número de estoicos igualmente excelentes. Vou te dizer como as pessoas podem provar que seguem suas palavras, pondo em prática o que têm pregado. A filosofia não é um truque de salão, nem foi feita para ser exibida. Ela não se preocupa com palavras, mas com fatos. Não é empregada para se ter algum prazer, antes de passar o dia, ou para aliviar a ansiedade em nosso tempo livre. Ela molda e constrói a alma, dá ordem à vida, orienta a ação, mostra o que deve e não deve ser feito. Senta-se ao leme e conduz nosso curso quando vacilamos em incertezas. Sem ela, ninguém pode viver sem medo, ou livre de inquietação.
Toda hora acontecem inúmeras coisas que requerem conselho, e esse conselho deve ser procurado na filosofia. Isto pode ser rapidamente ensinado em brevíssimas palavras. A virtude é o único bem, não há bem certo sem virtude, e a virtude reside em nossa parte mais nobre, que é a racional. E o que pode ser essa virtude? Julgamento verdadeiro e firme. Pois disso surgirá cada impulso mental, e por meio dele, todas as aparências que estimulam nossos impulsos serão elucidadas. Quando surgiu para nós a seguinte questão: entre o hábito e a teoria, qual seria o melhor meio para alcançar a virtude? Entendendo-se por teoria aquilo que nos ensina a conduta correta, e por hábito, o costume de agir de acordo com essa teoria. Musônio considerou que o hábito era mais eficaz. Muitas vezes, a injustiça reside no que tu não estás fazendo, não só no que estás fazendo. Onde quer que uma pessoa possa viver, ali se pode viver bem. A vida está nas exigências do tribunal, e também ali se pode viver bem. Faz agora o que a natureza exige de ti. Vai direto ao que interessa se isso estiver em teu poder. Não olhes em volta para ver se as pessoas saberão disso. Não esperes a perfeição da República de Platão, mas contenta-te até mesmo com o menor avanço, e não consideres o resultado algo pequeno. Não digas a ti mesmo nada além que as impressões iniciais relatam. Foi-te relatado que alguém está falando mal de ti. Esse é o relato. Ele não afirma que tu tenhas sido prejudicado. Vejo que meu filho está doente, mas não que sua vida está em risco. Portanto, atente sempre a tuas primeiras impressões, e não acrescentes nada a elas em tua mente. Dessa maneira nada pode te acontecer. Compartilhe com seus amigos, ajude a fortalecer o canal, deixe seu like e envie seu comentário. Gratidão por assistir e até o próximo vídeo.